O deputado estadual Ortiz Júnior, do Cidadania, viabilizou a criação da Frente Parlamentar que vai discutir o prolongamento da rodovia Governador Carvalho Pinto, a SP-70. Prefeitos, vereadores e outras lideranças da região estiveram presentes. Além do representante da ANVALE, a Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Todos apoiam iniciativas de ampliar a mobilidade na região para gerar novos negócios, atrair empresas, turistas e fomentar a geração de emprego. A Carvalho Pinto é um corredor viário da rodovia Ayrton Senna. A estrada tem duas faixas de rolamento em cada sentido. A rodovia começa na cidade de Guararema e vai até Taubaté, onde interliga com a rodovia Oswaldo Cruz. O trecho de 70 quilômetros sentido interior do estado passa por cidades como Jacareí, São José dos Campos e Caçapava. A intenção da Frente Parlamentar é discutir a extensão da Carvalho Pinto até o Vale da Fé, onde ficam as cidades de Aparecida e Guaratinguetá, Lorena, Piquete e Cachoeira Paulista. Região que o deputado Ortiz Júnior conhece bem. Ele é natural de Taubaté, tem 51 anos e é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unital. Fez pós-graduação em Direito Público, Administrativo, Gestão Ambiental e Gerente de Cidades. Foi prefeito de Taubaté por 2 mandatos consecutivos. Em 2022, se candidatou a deputado estadual e, com 67 mil votos, conquistou o posto de primeiro suplente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em 9 de janeiro deste ano, assumiu oficialmente seu mandato na Alesp. Como é bom nós estarmos juntos pela Rede Alesp, você já está acompanhando o programa Parlamento Aberto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você é espalhado aí nos 645 municípios do nosso estado. No programa de hoje, nós recebemos o deputado estadual Ortiz Júnior, do Cidadania, que, como acabamos de ver aí na reportagem, criou a Frente Parlamentar para discutir o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto. Também participa desse bate-papo, dessa conversa, o prefeito da cidade de Piquete, Rômulo Kazimierz Luchensky, que preside, inclusive, a ANVALE, que é a Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte. É bom demais tê-los aqui conosco em nosso programa, em nossa programação. Deputado, a casa do senhor. Obrigado, Arthur. Prazer estar aqui, cumprimentar os espectadores da TV Alesp. Esse programa que eu já acompanhava antes de ser deputado e agora tenho a honra de estar aqui. Cumprimentar o Rominho, meu parceiro, meu amigo, prefeito de Piquete, presidente da ANVALE, Associação dos Municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira. Ali nós temos também na região metropolitana do Vale do Paraíba os municípios da Mantiqueira, os 4 municípios da Mantiqueira que fazem parte dessa RM Vale. Maravilha. Rominho, por favor. Obrigado, Arthur, pelo convite em poder estar aqui hoje. Quero também cumprimentar nosso deputado estadual, nosso representante do Vale do Paraíba, Ortiz Júnior. Hoje um deputado muito presente na nossa região e nos honra estar aqui hoje. Bom, vocês que estão acompanhando a nossa programação já entenderam a presença e a participação riquíssima do Vale do Paraíba aqui em nosso programa. E antes a gente entrar propriamente dito, né, como vocês acompanharam na reportagem, falei há pouco sobre a frente parlamentar. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores, né, as pessoas. Eu disse que estamos nos 645 municípios do estado, mas pela internet a gente está além fronteiras, né? E é bom que as pessoas saibam da trajetória do senhor, inclusive aqui, até chegar a este parlamento, propondo não somente a frente parlamentar, mas como diversos outros projetos em benefício não somente para o Vale do Paraíba, também para todo o nosso estado. Conte um pouquinho dessa trajetória, esse caminho do senhor até aqui. Bem resumidamente, eu fui forjado na vida pública porque meu pai, que foi deputado estadual, foi prefeito também de Taubaté, trabalhou em secretarias diferentes aqui no governo do estado. Então ele foi presidente da CODASP, depois superintendente do DAE, depois foi secretário do estado. Então o pai teve uma atividade política muito intensa a partir dos 50 anos. Ele tinha uma carreira de professor, depois dos 50 anos ele se elegeu prefeito e aí desenvolveu uma carreira política muito bonita. O pai falecido ano passado. E eu me formei em Direito, sou advogado, sou professor de História, então fiz as 2 faculdades, exerci o magistério, escritório de advocacia, e aí num dado momento da minha vida eu resolvi me candidatar a prefeito, depois deputado estadual. Isso foi em 2008 e 2010. Em 2008
Eu fiz 32% naquela eleição para prefeito em Taubaté, não consegui me eleger. E aí, em 2010, fui candidato a deputado estadual, fiz 52 mil votos, mais ou menos, pelo PSTB naquela ocasião. E aí me elegi prefeito em 2012. Aí cumpri 2 mandatos de prefeito, então em 12 eu fui eleito, em 16 eu fui reeleito no primeiro turno. E aí, em 2020, eu deixei a prefeitura, deixei o meu mandato de prefeito para ser subsecretário de Assuntos Metropolitanos aqui no governo do estado. Era o governo João Dória e Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia me ligou logo no final daquele mandato de prefeito, me convidando para trabalhar. E no dia 18 de janeiro de 21 eu comecei na função de subsecretário de Assuntos Metropolitanos. E naquela ocasião, na conversa que eu tive com o Rodrigo e com o Vignoli, que era então secretário de Desenvolvimento Regional, eu disse a ele, olha, eu vou, mas eu tenho demandas muito específicas do Vale do Paraíba. São demandas muito caras à região, tanto ao Vale da Fé quanto ao Vale Histórico, porque o Vale tem características muito distintas. Ela é uma região metropolitana de 18 mil quilômetros quadrados, então a gente tem um vale muito diferente. A gente tem um vale industrial, um vale turístico, um Vale da Fé, um vale histórico, das antigas fazendas de café, um vale litorâneo, um vale de cidades de montanha. Então a gente tem um vale com características muito diferentes. E eu disse a ele, o trecho de Vale do Paraíba que mais precisa de apoio do Estado é o Vale da Fé e o Vale Histórico. Então eu vou lutar muito para ter conquistas importantes para essa região. Se você me permitir lutar e defender essas bandeiras, eu venho ajudar o Estado, lutar para que as outras regiões possam se desenvolver na subsecretaria, mas também puxar um pouco a sardinha para o nosso lado ali, que é o Vale da Fé e o Vale Histórico. Fiquei 2 anos, me candidatei a deputado estadual em 2022, fiz quase 70 mil votos, 67 mil e alguma coisa. Rominho me ajudou muito naquela eleição, os prefeitos se mobilizaram muito para que a gente tivesse um deputado estadual naquela região, que pudesse trabalhar nesse médio vale, Vale da Fé e Vale Histórico. E aí, com a eleição de prefeito do ano passado, Vinícius Camarinha se elege prefeito de Marília, e aí eu sou convocado a assumir no dia 6 de janeiro essa função de deputado estadual aqui na Lesp. Agora, é interessante, Rominho, vamos trazer o Rominho para cada vez mais perto, então. E já que o assunto é mobilidade, onde os caminhos se encontraram aí nesse trajeto todo, Rominho, com o deputado? Na verdade, o deputado é um grande amigo, até mesmo antes da política. E falando um pouco da minha trajetória, eu comecei como vereador em 2016, fiquei 2 anos como vereador, depois assumi a Secretaria-Geral do município, fui candidato em 2020 prefeito, fui eleito com 60% dos votos e depois reeleito com maior porcentagem do Vale do Paraíba, com 82% dos votos, agora na última eleição. E nesse tempo que eu estou na política, eu me aproximei muito do Ortiz, pois o deputado é um deputado muito presente e através dessa amizade acabou que teve essa nossa união, né? Eu tive o privilégio de poder dar a maior porcentagem proporcional ao deputado na última eleição. Eu dei mais de 25% dos votos válidos da cidade de Piquecha para o deputado. E aí coincidiu de eu conseguir ser eleito o presidente da associação. E nessa função eu me aproximei ainda mais do deputado com a intenção de proteger a nossa região, de poder fortalecer cada vez mais o Vale do Paraíba. E hoje essa importante obra vai nos ajudar muito. E eu, como presidente da associação, nós temos um grande interesse, sim, de poder, através do deputado, acelerar o processo para que ocorra cada vez mais rápido. E é interessante quando se diz sobre isso, né? E o Rominho vem trazendo então uma reflexão, ele como presidente ali da associação, né? Observando de perto todos os municípios ali, Piquete, faz tempo que eu não vou a Piquete, hein, prefeito? Preciso aparecer lá, inclusive. Convite. Será muito obrigado. Recentemente não, há 2 anos fizemos todo um trajeto ali, e até pensando nesse caminho da fé, inclusive, ali em Cruzeiro, Cachoeira Paulista, fizemos todo um trajeto aqui pela Rede Alesp também, e notamos a importância, inclusive, dessa discussão, né? E aí, e acho que vale a pena trazer aqui, deputado, essa frente parlamentar já
como um importante caminho, de fato, né? A gente está gravando esse programa no finalzinho do mês de outubro, lembrando que esse foi um mês muito importante, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Diversas pessoas percorreram os caminhos da fé, levando ali a fé, enaltecendo isso exatamente, né? E o senhor falou sobre a importância do vale como diversos vales, né? E há 5 meses já com essa frente parlamentar, como é que o senhor observa já essa discussão, já a todo vapor, as necessidades que as prefeituras trazem ao senhor aqui e, mais do que isso, também os cidadãos e cidadãs? Assim, só fazer aqui um pequeno parênteses, o Rominho é um fenômeno de voto, um fenômeno nessa reeleição. Ele deve ter sido o prefeito reeleito com o maior percentual de votos no estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil. Acho que deve estar entre os 5 top 5 do Brasil em matéria de reeleição. Ele é um empreendedor, um jovem empreendedor que faz muito pelo município. E há muito tempo a gente discute essas questões, o Rominho como prefeito, mas também a organização da região metropolitana acontece por meio de uma agência. Então, a agência metropolitana vinha discutindo já há algum tempo essas questões importantes. A gente tem problemas estruturantes na região, e um dos problemas estruturantes para uma região que recebe 15 milhões de visitantes por ano, e eu estou falando só do Vale da Fé, não estou falando nas cidades litorâneas nem nas cidades da montanha. Eu estou falando só no Vale da Fé, a gente tem 15 milhões de visitantes por ano. Então, é evidente que uma região que recebe tantos turistas por ano tem 2 grandes problemas estruturantes. Um dos problemas é hospitalar, né? A gente tem uma cidade aliás, a gente tem uma região que é o Vale da Fé que não tinha uma referência hospitalar de um hospital geral do estado. E a segunda questão estruturante é mobilidade, é transporte, é permitir as pessoas chegarem aos destinos com segurança, com conforto e com rapidez. O primeiro problema está resolvido, que era o problema hospitalar, que é um hospital geral na região. Nós tínhamos o hospital geral em Taubaté, hospital geral em Caraguatatuba, hospital geral em São José, e nós não tínhamos um hospital geral nessa região. Nós tínhamos um hiato, um grande vazio em assistência hospitalar nessa região. O Rominho, os outros prefeitos dessa região se mobilizaram junto comigo quando eu fui subsecretário, e nós conseguimos que o governo do estado anunciasse a construção desse hospital em Cruzeiro. O governador vai inaugurar esse hospital agora em dezembro, é uma grande conquista para a região. E o segundo problema é justamente o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto, que termina em Taubaté, sai daqui de São Paulo, como o Ayrton Senna, ele se transforma em Carvalho Pinto, rodovia Carvalho Pinto, e depois ele termina em Taubaté, na Floriano Rodrigues Pinheiro. Então você tem um corredor até Campos do Jordão, né? Um corredor importante até Campos do Jordão, que são as 3 rodovias, Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Floriano Rodrigues Pinheiro. E a Carvalho Pinto ela termina na Dutra, mas nós temos seríssimos problemas ali nesse trecho de Vale do Paraíba da Dutra. Nós temos em Taubaté e Pindamonhangaba congestionamentos muito grandes. Todos os dias, sem exceção, a partir de 17 horas, 5 horas da tarde até as 7 horas da noite, é praticamente impossível trafegar na rodovia, porque essas cidades trocam muito serviços, lazer, estudo. Depois nós temos, evidentemente, todos os dias um tráfego intenso de pessoas, passageiros e transporte de cargas na região. É muito intenso. A gente está falando da rodovia mais importante do Brasil, mais movimentada do Brasil. Então fazia todo sentido a gente brigar como região, como Anvale, como agência metropolitana, como deputado que representa a região, por um prolongamento dessa rodovia até o Vale da Fé, até Aparecida, principalmente, e Guaratinguetá. E aí, obviamente, atende Guaratinguetá, Canas, ali com a Renovação Carismática Católica, Cachoeira com a Canção Nova, o Santuário de Aparecida, ali o Frei Galvão em Guaratinguetá, Piquete com as romarias todas que acontecem. Enfim, e a gente defender e sustentar o prolongamento de um modal de transporte, que é o modal de automóvel, até essa região, para dar mais conforto e segurança. Diante disso, Rominho, né? O senhor como, de fato, um presidente ali da associação, né? Quais seriam as necessidades que os prefeitos e os munícipes ali, de fato, observam para ajudar? Ou seja, o primeiro ponto a ser resolvido em todo esse trajeto. O senhor vai me responder isso daqui a pouquinho, porque a gente precisa chamar um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, então, você que está aí do outro lado. É o tempo de você tomar uma água e nós aqui também. Até já.
Parlamento Aberto está de volta. E nós estamos falando sobre o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto, discutido então na frente parlamentar criada pelo nosso convidado, o deputado estadual Ortiz Júnior do Cidadania. Aqui ao lado do deputado também está o Rominho. Rominho, eu deixei para ti aí uma pergunta no bloco anterior, e aí eu já vou refazê-la, mas já quero convidar você aí que está assistindo a gente, né, divulgue bastante o Parlamento Aberto, porque tem bastante coisa interessante aqui. Eu ainda vou conseguir colocar uma câmera aqui, olha, porque na hora do intervalo o deputado foi trazendo várias coisas aqui, a gente vai tirar do deputado para ele contar para a gente aqui as novidades também. Rominho, vamos lá. Como é que o senhor, né, como presidente então da associação Anvale, observa o que é mais primordial, o que é necessário nesse momento para que, de fato, essa frente parlamentar seja um sucesso? Olha, o start já foi dado. O mais importante era ter essa representação nossa junto ao governador, utilizando do nosso deputado, para que mostrasse a nossa força da região do fundo do Vale. Hoje, essa rodovia é uma rodovia muito importante, pois se pegar todos os municípios ali do Vale Histórico, Vale da Fé, todos os dias são dezenas de veículos que saem da nossa cidade, que precisa utilizar dessa rodovia para poder transportar munícipe até os hospitais parceiros da nossa região. Então, quando tem esse transtorno de ficar intransitável, a gente tem que colocar em mente que são um munícipe nosso, que às vezes vai fazer uma oncologia, momento ali de tristeza, momento ali de sofrimento, e tem que ficar por muito tempo na estrada parada, esperando ali até chegar à nossa cidade ou até mesmo chegar até o hospital. Então, é uma situação que para nós, principalmente para mim como prefeito, tomando a frente da associação, reunindo com todas as lideranças da nossa região, o nosso maior apontamento, nesse momento, é essa rodovia, esse transtorno que nós temos todos os dias. Então, para nós, ter o deputado Ortiz Júnior hoje levantando essa bandeira, levando essa situação até o governador, a gente sabe que a gente vai ter muito mais força para que seja resolvido rapidamente. E o governador, inclusive, fez um ótimo sinal aí, que isso é sensacional. Fez. Para nós, essa foi o grande golaço dessa história, né? Que foi o anúncio do governador, que estava lhe falando aqui, que na verdade isso surgiu num evento no Palácio, em que o governador estava anunciando obras por todo o estado e obras na região do Vale do Paraíba. Aliás, uma delas muito importante, que é a recuperação completa da Floriano Rodrigues Pinheiro, que é a rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão. Então, são acostamentos novos, asfalto novo, faixas de circulação de tráfego novas, ciclofaixa, ciclovia. Essa rodovia é muito utilizada pelos bikers da região. Hoje você tem ali muitos ciclistas utilizando a rodovia. Depois você tem ali uma estrada paisagem muito bonita. Você tem vistas ali de trechos grandes do Vale do Paraíba, das plantações de arroz, do Talveg ali do Vale do Paraíba, que é o Rio Paraíba mesmo, né? A gente tem o rio serpenteando o vale e a gente tem desse altiplano que é a Mantiqueira, você tem uma vista bonita. Então, fazer belvederes com locais de parada para os turistas, recuperar toda essa rodovia. E ele estava anunciando, terminou o evento, eu vim agradecê-lo, eu me dirigi a ele para agradecer. Também tem lá 2 obras importantes em Taubaté e uma outra obra muito importante, Romim, que é ali no que chamam de Toscana Brasileira, que é ali em São Bento do Sapucaí, que é a Estrada do Baú. Fica ali no sopé da Pedra do Baú, porque ali se fabricam vinhos e azeites de muita qualidade. Aliás, um dos azeites mais premiados do mundo é fabricado ali, o Sabiá. E você tem vinhos, tem vinícolas importantes ali, você tem uma produção de frutas vermelhas muito significativa, muito importante. A principal fabricante de mirtilo hoje no Brasil está ali em São Bento do Sapucaí, que chama Mirtilo Brasil. Então, a gente tem ali uma produção muito importante. Faltava recuperar, calçar essa estrada, que é a Estrada do Baú. O governador anunciou ali também nesse evento. Eu me dirigi a ele, Rominho, e disse assim, governador, a gente tem uma luta grande na região. Já que a gente está falando de mobilidade e transporte, a gente tem uma luta muito grande na região, que é prolongar essa rodovia Carvalho Pinto até Aparecida e Guaratinguetá. Expliquei para ele, só no trecho de Taubaté, de janeiro a abril desse ano, essa reunião no Palácio deve ter acontecido em maio.
provavelmente foi em maio. Então estava relatando para ele que de janeiro a abril foram 55 acidentes só em Taubaté, que é o principal trecho da rodovia ali no estado de São Paulo, em número de acidentes. Foram 11 vítimas fatais nesses acidentes todos no trecho ali do Vale do Paraíba. E estava relatando a ele a dificuldade agora que os romeiros viveram nesse período de setembro e outubro. Nós tivemos assalto, atropelamento, nós tivemos pessoas que tiveram muita dificuldade de caminhar à noite porque há uma insegurança grande. Então, uma série de desafios e dificuldades. Além do transporte de carga, dos 15 milhões de pessoas que vêm até o Vale da Fé. Explicando tudo isso para ele, eu disse, olha, uma das grandes obras importantes do Estado é prolongar a Carvalho Pinto. É uma demanda antiga. Se o senhor quiser, eu trago aqui os prefeitos, trago a ANVALE, a Associação de Municípios, que representa os 39 municípios, e a gente pode discutir essa relevância. O governador me respondeu assim, Arthur, ele me disse assim, Ortiz, essa obra está no radar do Estado, em algum momento ela vai acontecer, em algum momento ela pode se tornar prioridade. Hoje a gente está avaliando outros investimentos para os próximos 2 anos, para os anos de 26 e 27. A gente vai refletir um pouco ainda no nosso planejamento estratégico o que é que a gente vai fazer do ponto de vista de mobilidade urbana. Quando ele me disse isso, o evento terminou, peguei o telefone e liguei para o Rominho e falei, Rominho, o governador me disse que há possibilidade de priorizar essa obra se ele entender que essa obra realmente faz sentido para a nossa região. Vamos imediatamente criar uma frente parlamentar com o apoio dos outros deputados, chamar os prefeitos, os atores políticos da região, a sociedade civil organizada e fazer uma mobilização em torno da importância disso, para convencer o governador e a secretária de que essas obras são muito importantes e devem ser pensadas com prioridade no próximo biênio de investimento em grandes obras do Estado. Ele falou, opa, vamos fazer imediatamente, vamos organizar isso, vamos fazer em Taubaté, que é onde termina Carvalho Pinto, nós chamamos todo mundo e vamos fazer. Fizemos. Aqui nós tivemos a adesão de mais de 30 deputados, todos os partidos políticos da casa entenderam que essa frente parlamentar era importante. Os prefeitos todos foram nessa região, nós fizemos a primeira audiência em Taubaté, os prefeitos foram, os vereadores, sociedade civil, enfim, toda a imprensa estava lá reunida. Nós gravamos todos os prefeitos, depoimentos dos prefeitos, depoimentos dos vereadores, nós compilamos isso tudo num documento, fotografamos e gravamos toda a audiência pública, a manifestação de todos, fiz um documento, levei para o governador, apresentei ao governador, apresentei à secretária e disse, olha, agora é importante que vocês entendam que essa é a prioridade da nossa região. Se a nossa região, do ponto de vista de mobilidade urbana, precisa de uma obra estratégica, a obra estratégica é essa, do ponto de vista de modal de automóvel. Eu acho que existe uma outra obra estratégica para a região, que é num outro modal de transporte, que é a ferrovia. Seria fundamental para nós termos uma ferrovia que pudesse conectar o Vale do Paraíba a São Paulo ou Rio de Janeiro a São Paulo e com algumas paradas ali no Vale do Paraíba. Então, do ponto de vista do modal de automóvel, essa é a obra estruturante mais importante para nós, prolongar a Carvalho Pinto. Ele disse, olha, tá bem, tem aí a aderência de todo mundo, os prefeitos todos topam, é prioritário? Eu falei, é absolutamente prioritário. Nós, provavelmente, nesse período entre junho, julho e esse mês de setembro que passou, o governador deve ter feito lá com a equipe técnica dele as mensurações dessas obras para o próximo biênio e entendeu que essa obra era prioritária a partir da constituição dessa frente parlamentar e dessa demanda toda estratégica da região e fez o anúncio de que essa obra é realidade, ela vai acontecer nos próximos 2 anos. Ele está agora discutindo estrategicamente como fazer a prorrogação, porque essa é uma rodovia dada em concessão pelo Estado. Provavelmente o que vai acontecer é que esse prazo de concessão deve ser alargado, porque essa é uma obra de 3 bilhões de reais de investimento, além das desapropriações que o Estado tem de fazer para poder essa rodovia acontecer. Eu, quando fui prefeito, Rominho e Arthur, eu acompanhei bem um pequeno prolongamento da Carvalho Pinto, que já aconteceu quando eu fui prefeito, que foi do cotovelo final de Taubaté. Quando chega em Taubaté, a rodovia faz um grande cotovelo e se dirige para a rodovia Dutra. Então, naquela curva final, a partir dela,
o Estado fez um prolongamento de 7 quilômetros até a rodovia Oswaldo Cruz, que é a rodovia que liga Taubaté até Ubatuba. Porque nesse trecho da Dutra, entre a saída da Carvalho Pinto e a saída da Oswaldo Cruz em Taubaté, era terrivelmente congestionado por todo o fluxo que vai ao Ubatuba, sobretudo aí na temporada de verão. Agora em qualquer tempo, mas na temporada de verão era mais grave. Então o Estado fez um prolongamento até a rodovia Oswaldo Cruz. Eu acompanhei, era prefeito. Acompanhei a dificuldade que foi desapropriar, pagar. A obra foi rápida, mas as desapropriações, negociação de valores, pagamento dessas desapropriações foi um trabalho muito difícil, porque nem todo mundo tinha escritura do seu imóvel. Algumas pessoas tinham um contrato de gaveta, tinham posse, como indenizar a posse, como fazer isso, né? Alguns imóveis tinham discussão de títulos, então um tinha título de posse, outro tinha título de propriedade, outro tinha um contrato de gaveta, então qual título vale mais? Tudo isso aconteceu numa discussão que envolveu toda a comunidade, envolveu Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, são nuances que vão acontecer certamente nesse novo prolongamento da rodovia. É uma obra extensa, é uma obra de 45 quilômetros, é uma obra complicada de se fazer, você tem muitas obras de arte no curso desse prolongamento, e você tem, obviamente, a questão mais importante, que é a questão da indenização justa e correta dos proprietários de terra de Taubaté até Aparecida e Guaratinguetá. Então, é uma obra complicada, mas o governo entendeu que é prioridade a partir dessa frente parlamentar. Então, aqui o meu testemunho aos deputados que nos apoiaram, aos prefeitos da região que se mobilizaram. Sem mobilização de prefeitos, sociedade civil, sem a mobilização da Anvale, seria impossível que o governador anunciasse essa grande obra. E o meu testemunho aqui, a sensibilidade do governador do estado, que entende a importância do Vale do Paraíba, a importância estratégica do Vale do Paraíba, dos muitos vales do Paraíba, dentre eles o Vale da Fé e o Vale Histórico, para o desenvolvimento do estado de São Paulo. É interessantíssimo quando o senhor fala sobre isso, né? E até mesmo o trabalho que a secretária Natália Rezende vem realizando, inclusive, né, com toda a equipe dela e as demais secretarias, né? Aliás, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo está de parabéns, tem feito um trabalho excepcional, né? E aí, haja vista, né? E o senhor falando sobre essa questão, não somente também de toda a preocupação da rodovia, né? Do prolongamento, mas das vidas que passam por ali. Você que está aí, de repente, no município mais distante, né? Os senhores falavam sobre essa questão. Muitas vezes a rodovia é usada como uma marginal, claro, né? Claro. Acontece exatamente isso. Claro. Ali em São José dos Campos acontece muito isso. É muito normal isso acontecer, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E aí é até interessante porque, enquanto o senhor fala sobre isso, vem também a ideia, Rominho, de observar essa ideia cada vez mais incrível na questão também do que pode acontecer com os municípios. É dinheiro que vai entrar, né? É a questão de turismo cada vez mais presente, né? É observar a saúde local, né? E isso tudo está num pacote, né, prefeito? Exatamente. E ali é uma região que está ficando cada vez mais forte. Nós temos, por exemplo, na cidade de Cachoeira Paulista, a referência é a Canção Nova. Nós temos em Guaratinguetá a referência a Frei Galvão. E nós temos em Piquete o Santuário de São Miguel Arcanjo, que cada vez mais está aumentando o número de turistas na cidade de Piquete. E lembrando que o pessoal que desce de Minas Gerais, que é a BR-459, muitos deles utilizam da cidade de Piquete, passam por Piquete e vão até a Via Dutra para poder chegar até a Aparecida, que é a cidade de referência. Então é uma região que está ficando muito forte e cada vez mais está aumentando o fluxo de pessoas. Então esses investimentos traz para a gente mais conforto de dizer que vão ser bem mais cuidados. E aí é interessante, né? O senhor fala sobre esse vale da fé ali também. O senhor menciona também aquilo que é importante para a fé, mas eu repito aqui, até é interessante a gente tentar entender quanto é que isso vai movimentar financeiramente, né? Porque existem vidas
que podem estar ali, de repente uma universidade que pode crescer ali, né? Os senhores falavam da questão do hospital também, né? E o próprio hospital, a gente pode observar que os grandes hospitais, os grandes centros hospitalares fomentam até o turismo nas grandes cidades, não é, Rominho? Exatamente, e cada cidade tem a sua característica, né? Então, por exemplo, eu falo por Piquete, uma cidade que está se desenvolvendo muito na parte turística. Hoje nós temos o Pico dos Marins como uma referência do ecoturismo, temos o Santuário de São Miguel Arcanjo agora como a referência também no turismo religioso, e também a gente pensa na parte econômica. Nós temos hoje, a gente proporciona a maior festa do Vale do Paraíba, que é a festa do Peão de Piquete, o rodeio, o famoso rodeio de Piquete, onde este ano nós colocamos mais de 100 mil pessoas em 4 noites. Então imagina quantas pessoas utilizavam daquela rodovia para poder chegar até a cidade de Piquete. Então lembrando que quanto mais fácil poder chegar até a região, com certeza vai atrair mais pessoas, mais empresários, mais investimentos, que vai ajudar com certeza a nossa região. E outra coisa também que o deputado falou, que é muito interessante, tem crescido cada vez mais, e aí existe uma expectativa de todos os cidadãos e cidadãs, nesse sentido de não somente na rodovia, mas a ferrovia é tão importante. A gente tem ouvido a discussão, né? A gente tem presenciado as discussões aqui no Parlamento Paulista e no governo do Estado, cada vez mais ampliando, né? Então tem o trem que vai sair daqui, o trem intercidades, que vai para Campinas, Sorocaba, também Santos, né? Então, por que não chegar, por exemplo, né, até o Vale do Paraíba, que ele ajudando tudo isso, né, gente? Imagina chegar ali em Queluz, já às portas do Rio de Janeiro, né? Essa licitação ela foi aberta pelo governo federal em 2 ocasiões diferentes. Eu acompanhei, eu era prefeito. Depois, na segunda ocasião, o Rominho também já era prefeito, e ela foi julgada deserta em 2 ocasiões diferentes, essa licitação. É uma obra muito complicada fazer um trem entre Rio de Janeiro e Taubaté e São Paulo, porque você tem a Serra das Araras, né, que é muito complicada para se cruzar. Tem túneis, viadutos, é muito difícil, né? Mas o governo federal lançou recentemente, a partir de um marco regulatório novo, de uma legislação nova, uma manifestação de interesse para que empresas interessadas pudessem iniciar os estudos e iniciar a captação de recursos para as obras dessa ferrovia. Eu tenho acompanhado isso de perto, o governo está seguindo o cronograma, a empresa que venceu a manifestação de interesse também está cumprindo o cronograma. Provavelmente daqui a uma década a gente tenha esse trem entre Rio de Janeiro e São Paulo, como é o mundo inteiro, né? O mundo inteiro é assim. E mesmo nas cidades dos países maiores, que tem grandes desafios geográficos, você tem trem. A Rússia é toda ela conectada por linhas férreas, Estados Unidos, Canadá. Então, o desafio do acidente geográfico não é, evidentemente, intransponível, porque o mundo tem investido muito nisso. O governo do estado tem anunciado também estudos técnicos nesse momento para o trem intercidade São José dos Campos, São Paulo. É um trem que nos atende relativamente, né? Porque a gente teria todo mundo que ia até São José dos Campos, estacionar o carro e depois ir até São Paulo. E também, no sentido inverso, quem vem até o Vale Histórico? Então, vou visitar o Santuário de São Miguel Arcanjo em Piquete. O cidadão não vai pegar um trem na Estação da Luz, vir até São José dos Campos, alugar um carro e ir até o Santuário de São Miguel Arcanjo. O ideal é que nós tivéssemos uma linha férrea que passasse, por exemplo, ali por Guará ou por Lorena, e o cidadão pudesse descer e pegar um Uber até Piquete e passar o dia no Santuário de São Miguel Arcanjo. Então, a gente tem conversado sobre essas questões mais estratégicas, porque, volto a dizer, o Vale do Paraíba não é uma região comum como as outras cidades, como as outras regiões metropolitanas do estado. Aliás, o Vale do Paraíba não é como nenhuma região metropolitana do mundo. Primeiro que nenhuma região do mundo tem 18 mil quilômetros quadrados. Nenhuma. Depois, nenhuma região metropolitana do mundo tem um município mais alto. Então, você tem a cota zero, a latitude. Você tem a cota zero, que são as cidades ao nível do mar. Então, você tem Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião e Caraguá. Você tem uma região metropolitana com uma ilha. Estamos falando de uma região metropolitana que tem uma ilha. Depois, então, essas estão na altura zero. Depois você tem o município mais alto do Brasil, a 2.000 metros de altitude, que é Campos Jordão, 1.890, 1.900 metros de altitude. Então você tem o zero,
que é o litoral, e você tem o município mais alto. Depois você tem um cluster automotivo, você tem Ford, aliás, você tem Ford fechou, mas você tem a Volkswagen em Taubaté, a GM em São José. Depois você tem um cluster aeronáutico, porque você tem lá em São José dos Campos a Embraer funcionando, em Taubaté também a Embraer funcionando. Você tem um número enorme de arranjos produtivos na indústria ainda. Metal mecânico em Taubaté, você tem a GE, você tem agora o arranjo produtivo ferroviário em Taubaté com a Alstom fabricando os trens. Depois você tem outros arranjos produtivos na região, o arranjo produtivo do leite, que é muito importante. Nós chegamos a ser a 4ª ou 5ª bacia leiteira do Brasil, em produção de leite. Depois nós temos o turismo da fé, o turismo religioso, o turismo de visitação, como o Rominho falou, que é o turismo do rodeio, que é a maior festa de rodeio da região. Depois nós temos os balneários, que são as cidades ali do litoral. Depois você tem as cidades do Vale Histórico, que são antigas fazendas do café, que tem uma importância histórica num ciclo econômico importante do Brasil, que é o ciclo que sustentou o Brasil durante quase um século, que é o ciclo econômico que terminou em 1919 com a quebra da Bolsa de Nova York. Então a gente tem um vale muito importante, um vale com presença importante em muitos dos arranjos produtivos do Estado. E se você pensar que uma região metropolitana é uma macrometrópole urbana, então São Paulo, região do Alto Tietê e Vale, isso tudo é uma macrometrópole. Né? Daqui a 20, 30 anos a gente vai tratar de uma única metrópole. Isso é uma macrometrópole. Você imagina uma macrometrópole de 18 mil quilômetros quadrados com todas essas nuances. Então é uma região muito diferente para ser pensada, para ser refletida. O senhor falava sobre o Alto Tietê, enquanto o senhor falando, tem o Alto Tietê, interessantíssimo. Deputado, a gente vai fazer um break também, Rominho, aqui rapidinho, mais um tempo aqui para dar uma acalmada. É bom demais conversar com quem entende, hein? Satisfação enorme, esse parlamento aberto, mais do que aberto, as portas estão escancaradas aqui no nosso programa. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí não, hein, gente? A gente já volta, até já. Eu disse que era rapidinho, hein? Estamos de volta com o Parlamento Aberto e hoje estamos recebendo o deputado estadual Ortiz Júnior do Cidadania, aqui ao meu lado, e também o prefeito da cidade de Piquete, o Rominho. Agora, interessante porque eles me trouxeram um dado aqui no nosso intervalo que, obviamente, a gente vai partilhar e compartilhar com vocês que estão aí do outro lado. Você tem noção de quantas pessoas vivem ali na região do Vale do Paraíba? Vale do Paraíba mesmo, né, prefeito? Litoral Norte. Hoje a nossa associação da Anvale ela é composta por 39 municípios. E se juntar toda a representatividade da população, hoje atingimos quase 3 milhões de habitantes. É uma região muito forte, muito potente. 3 milhões. Milhões de habitantes. Que é o número de visitantes onde, deputado? Do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Do Cristo Redentor. Olha isso, são 3 milhões. Agora, e vamos recapitular o dado que o deputado trouxe para a gente lá no início do nosso bate-papo. Quantas pessoas visitam, então, o Vale da Fé ali, em especial Aparecida, deputado? 17 cidades ali, né? A gente pode 17 falar de 17 cidades da isso. região entre o Vale da Fé e o Vale Histórico. 15 milhões de pessoas por ano visitam o Vale da Fé e o Vale Histórico. Se a gente somar mais ou menos uns 400, 500 mil visitantes por ano em Ubatuba, a mesma quantidade em Caraguá, a mesma quantidade em São Sebastião, e uns 100, 150 em Ilhabela, a gente deve ter mais 1.200.000 pessoas visitando, mais 1,5 milhão, não, 1.700.000 pessoas visitando o litoral norte. A gente deve ter mais 1 milhão visitando Campos do Jordão, provavelmente ao longo do ano. Campos do Jordão, São Bento, Monteiro Lobato, Santo Antônio do Pinhal, aquelas cidades ali que formam a região do Alto da Mantiqueira junto com Campos do Jordão. A gente deve ter ali quase umas 18 milhões de pessoas visitando essa região. E lembrando, deputado, nós tivemos agora recentemente a Canção Nova com a presença do Frei Gilson, né? Nossa, então, tivemos a quarentena do Frei Gilson, que foi feita na cidade de Cachoeira Paulista, que eu acredito que deve ter atingido aí mais de 1 milhão de pessoas nesses 40 dias. Estava cheio, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André do Prado, esteve lá, inclusive. Estava lá. É um volume muito grande de pessoas
E isso a gente está falando, olha só, de turismo religioso, do turismo de visitação. Ali no litoral a gente está falando de turismo também de visitação. As pessoas vão atraídas pelas belezas naturais, pelas praias. Na região ali da Mantiqueira elas vão atrás de um clima mais ameno, mas também um turismo de visitação, um turismo gastronômico. A gente está excluindo dessa conta o turismo de negócios. Você tem ali uma fábrica em Piquete, você tem um polo industrial em Lorena, um polo industrial em Guará, um polo industrial em Cruzeiro, um polo industrial em Taubaté, em Pindamonhangaba, em Jacareí, em São José dos Campos. A gente tem um vale muito industrializado, então tem o turismo de negócios, que deve ser outro tanto milhão de pessoas no ano visitando para turismo de negócios. Então, e você falou, Arthur, de uma coisa muito importante, que é o fluxo local na rodovia Dutra. Então a gente tem em Taubaté um fluxo local, São José e Jacareí também um fluxo local importante. Então pessoas que vão de uma ponta a outra da cidade utilizando-se da rodovia Dutra para se deslocar. A concessionária da rodovia, que a CCR agora é a concessionária Rio-São Paulo, tem feito grandes investimentos no trecho do Vale do Paraíba, terminando agora as marginais em São José dos Campos, que resolve o problema de utilização da rodovia como uma avenida local, e deve iniciar o ano que vem também os investimentos em Taubaté, para fazer as marginais, que são, junto com Jacareí, as 3 cidades que têm muito esse problema. Porque as outras cidades, a rodovia não está cortando a cidade no meio, Não corta, por exemplo, Lorena no meio, não corta Guaratinguetá no meio. As outras cidades elas não estão... Piquete está um pouquinho afastada da Dutra. Então, essa cicatriz urbana nas cidades acontece em Jacareí, São José e Taubaté. Então, deve iniciar. Então, a concessionária tem feito os investimentos dela. A defesa de um prolongamento da Carvalho Pinto não se deve a um mau serviço prestado pela Dutra. Pelo contrário. Quando melhora o serviço prestado, mais gente trafegando, inclusive. Eu me lembro da rodovia Dutra 30 anos atrás, em que era impossível trafegar nela. Era impossível, porque você tinha buracos, você tinha sinalização péssima, você tinha nos trechos de risco ausência de iluminação, você não tinha capina do mato. Então, era uma rodovia 30 anos atrás, antes da privatização, terrível para circular, e a rodovia mais importante do Brasil. Então, hoje, 30 anos depois da primeira experiência de privatização, é uma rodovia com ótimas condições de trafegar. E é por isso que a gente tem cada vez mais gente trafegando, a gente tem mais gente visitando. E é por isso que precisa de uma nova alternativa viária para que essas pessoas possam chegar até essa região. Você falou da economia local. Eu e o Rominho estávamos conversando outro dia sobre um grande benefício que essa rodovia pode trazer. Eu falei aqui dos acidentes em Taubaté, mas você tem acidentes em Lorena, acidentes em Guaratinguetá, acidentes no trecho todo da rodovia, nesse trecho da rodovia. Sabe qual é o maior custo de um hospital, de um atendimento hospitalar? Sabe qual é o maior custo? O politrauma. O politrauma é muito caro, muito oneroso. O politrauma demanda centro cirúrgico. O politrauma demanda uma internação no centro de terapia intensiva ou numa unidade de terapia intensiva prolongado, às vezes 1 mês, às vezes 40, 60 dias. Depois ele demanda médicos muito especializados na reconstrução óssea, na reconstrução de tecidos, na reconstrução, enfim, cicatrização. Antibióticos muito caros, porque hoje a infecção hospitalar é um dos grandes desafios dos hospitais, então antibióticos muito caros. Depois reabilitação, demanda um trabalho de reabilitação do Estado ou dos municípios. Então o politrauma, acidente de motocicleta e de automóvel é o grande problema da rede pública, é o grande dispêndio da rede pública, é isso. Por isso que as prefeituras às vezes investem muito em controle de velocidade, em sinalização, justamente para reduzir o custo lá do sistema de saúde, que é muito caro. Então, se você tem uma nova rodovia mais segura, porque tem menos veículos trafegando, que permite esses romeiros todos em peregrinação, os peregrinos visitando o Vale da Fé com mais segurança, com mais conforto, com uma ciclofaixa específica para os ciclistas. Isso tudo diminui muito o gasto da rede pública de saúde nos hospitais gerais da região, que investem milhões de reais todos os anos para resolver os problemas
das vítimas dos acidentes na rodovia, que são os politraumatizados. Então, há uma economia também importante, e você tendo uma rodovia que é uma alternativa segura para que as pessoas possam trafegar com segurança sem o risco, diminuindo o risco do acidente, diminuindo o investimento do poder público no cuidado específico aos politraumatizados. Rominho, como é que os municípios, né, diante disso que o deputado tem falado aqui conosco, né, expôs para a gente aqui, como é que os municípios também já começam a se articular, todos os municípios ali, nessa situação, por exemplo, da melhoria por exemplo, do asfalto, da melhoria de ligação até a rodovia? Existe já um processo sendo pensado, né? Porque isso é um trabalho, né? Exatamente. O que acontece? É importante também frisar que a nossa associação nunca esteve tão unida em relação a todos os gestores, a todos os prefeitos. E quando acontece uma obra dessa, uma obra muito complexa, que vai trazer benefícios para toda a região, é natural que nós, prefeitos, a gente se una cada vez mais. E cada um com seus interesses, né? Então, a gente sabe que quando a obra começar a ser executada, vai também fortalecer a parte econômica da região, são bastante empresários, vai gerar bastante empregos na região, indiretamente e diretamente em favor da obra. E para nós, a gente luta contra o tempo, que aconteça mais rapidamente, porque a gente sabe que o benefício será muito bom para todos nós. O senhor falou uma coisa importante, os empresários, né? Então, existe toda uma... E não são somente empresários nacionais, né? A gente estava até falando no intervalo, a importância, por exemplo, da China no mercado aqui em São Paulo, né? Assim, diversos, por exemplo, a gente observa muito em breve, a linha 17 Ouro será inaugurada de fato, né? No terceiro trimestre de 2026. E os trens, por exemplo, já o sexto que está aqui, está lá em Santos, já vai subir logo o sétimo. São 14, 16, 19 composições, agora me falha a memória. E são chineses que estão fabricando. Agora, exatamente isso, deputado, e Rominho também, né? É possível já começar a pensar nos empresários e nas empresas de fora, né, que possam estar abertas e que o Estado também vai abrindo as portas para que sejam realizadas as obras. Sim, sem dúvida. Parte dessas composições, desses vagões e das locomotivas são produzidas pela China, mas parte em Taubaté, na fábrica da Alstom, que está lá lutando para ganhar essas licitações todas. Aliás, uma parte grande dessas novas composições dos metrôs aqui de São Paulo foram fabricadas lá, no Vale do Paraíba, são Vale Paraibanas de Taubaté. Mas o capital para a infraestrutura é um capital chinês, sem dúvida nenhuma. É um país que cresce, a economia cresce 6%, 7% ao ano. Nenhum outro país cresce tanto. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas consumindo, gerando riqueza para o país. Um país muito grande e que estrategicamente se organizou, né? A China é um exemplo de capitalismo de Estado que deu certo, né? Eu vejo aí alguns parlamentares falando que a China é comunista, o comunismo não sei o que. A China não é nada comunista. A China ajustou uma forma, ajustou um jeito de ser muito agressiva no capital, é um capitalismo muito agressivo, mas o sócio de todas as empresas é o governo. Num regime comunista não tem propriedade privada, a propriedade toda é pública. Lá você tem um sócio, né? A propriedade privada tem um sócio, a produção tem um sócio, a indústria tem um sócio, e esse sócio é o Estado, que se capitaliza para poder ajudar uma população de 1 bilhão e 200. É isso, é assim que funciona. Eles encontraram um modelo muito interessante de fazer capitalismo. Capitalismo de Estado, em que o Estado é o indutor da economia, mas o Estado é o sócio de todos os investimentos. Então, isso conseguiram modelar uma forma de fazer um país se organizar e de gerar muita riqueza. Então, um país que cresce 6% ao ano precisa investir em algum lugar. E o grande investimento que os chineses fazem, eles pensam a longo prazo, é o retorno do capital nas grandes obras de infraestrutura. Então, metrô, grandes concessões viárias, o capital para investir é um capital que precisa... Quando você faz uma PPP dessa, você faz uma PPP entre 20 e 30 anos, né? O marco regulatório da PPP prevê um investimento num curto prazo, de 2 anos, 3 anos, mas num retorno muito longo, entre 20 e 30 anos. E
Hoje, a capacidade de investimento da China no curto espaço de tempo é muito grande. E eles admitem um retorno em longo prazo. Então, realmente, você tem capital chinês. Eu estava falando no outro bloco do trem que vai ligar Rio de Janeiro em São Paulo. Provavelmente daqui a uns 10, 15 anos a gente pode estar utilizando esse trem. O capital que está fazendo o estudo é chinês. A viabilidade econômica desse modelo é uma viabilidade que vai ser estudada a partir de um capital chinês. Então, realmente há muito investimento do capitalismo chinês de Estado no Brasil. Muito bom. Só uma correção aqui, porque enquanto o senhor falava, a linha 17 Ouro deve ser inaugurada no primeiro trimestre, portanto até março de 2026. Já pensou, Rominho, se a gente conseguir de fato fazer com que a rodovia chegue cada vez mais perto e traga essa economia de fato cada vez mais pujante ao nosso estado, aos municípios do Vale do Paraíba? Olha, seria um sonho para nós, né? Não somente a rodovia chegar até Aparecida, mas vamos lutar também para chegar até o Vale Histórico, até Exatamente. a cidade de Ares, Queluz, a região ali que atravesse tudo, porque o projeto inicial, esse executivo, ele contempla até Aparecida, né, o deputado? Sim. E aí é uma briga que o segundo projeto ele vai de Aparecida até a Cachoeira Paulista. Isso. Para aproximar ali, próximo ali da nossa região. E depois estender ele até o Vale Histórico que fica lá no fundo. Então, para nós, nossa, é um sonho. E a Artesp já tem... Como é que está essa situação, deputado? Inclusive, tem acompanhado? Sim, eu estive com o presidente da Artesp, com a engenheira, que é o braço direito do presidente, que é a responsável pelos estudos técnicos, e me disseram que esse estudo está acontecendo. Mensuraram a obra entre 3 bilhões e meio de reais. Esse estudo técnico, nesse momento, está acontecendo a partir do aval do governador, que definiu essa obra como estratégica e prioritária. O estudo está acontecendo nesse momento e o modelo é o modelo que eu disse aqui, é uma prorrogação do prazo da concessão, porque também o Estado não tem 3 bilhões de reais para investir do orçamento próprio. A modelagem é uma modelagem dada à iniciativa privada, obviamente, para que ela possa fazer um investimento. Então, como é que funciona isso do ponto de vista prático? O Estado chama a concessionária, a Eco Rodovias, e detém a concessão dessa estrada e diz o seguinte, aqui a sua concessão vai vencer daqui a 2, 3 anos. Então, você fatura e paga ao Estado X por ano. O custo da obra é Y. Então, nós vamos diluir esse custo da obra calculando daqui para trás e calculando o pedágio que vai acontecer daqui para frente. Nesse trecho de prolongamento deve ter, nesses 45 quilômetros, algum pedágio em algum momento. E, obviamente, vai diluir esse valor no tempo de prorrogação do contrato. Então, vamos dizer que esse contrato vai ser prorrogado em mais 8 anos, 10 anos. Chama a concessionária e diz o seguinte, então a conta que a gente fez de investimento é X e você vai diluir em tanto tempo. Nesse tempo a gente vai prorrogar o seu contrato. Então, se são 10 anos, você vai ter mais 10 anos de contrato para explorar a rodovia. E investe os 3 bilhões em 2 anos, 3 anos, e me entrega a rodovia e explora dali para adiante mais 10 anos de contrato de concessão, incluindo o trecho novo. E assim, do ponto de vista prático, que vai acontecer. E os estudos, não só estudos financeiros, mas os estudos técnicos da obra já estão em andamento nesse momento pela Artesp. Deputado, a gente está quase chegando no finalzinho do nosso programa, mas é óbvio que eu gostaria que o senhor trouxesse as considerações finais do senhor aqui, neste momento tão importante para o estado de São Paulo. Você, cidadão e cidadã do nosso estado, você que está fora de São Paulo, observem só a importância que é este trabalho que está sendo realizado aqui, não somente no coração e na mente do deputado, né, mas também de todos os parceiros, como o prefeito Rominho, que está aqui com a gente, inclusive. Deputado, por favor, à vontade. Olha, eu tenho só falar de mais 2 projetos interessantes que estão tramitando aqui na casa, que eu consultei os prefeitos, consultei os amigos. Na minha experiência de prefeito, a gente tem um grande desafio, que é criar uma rede de proteção e assistência à saúde mental no estado de São Paulo. Então, eu venho conversando com a Secretaria de Estado da Saúde, venho conversando com a sociedade civil organizada,
com a Universidade de São Paulo, na cadeira de Psiquiatria e Medicina da Universidade de São Paulo, e a gente está terminando, em parceria com o Estado, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, a redação de um projeto de lei. Segunda-feira agora a gente tem a próxima reunião para definir o texto final de um projeto de lei que cria uma rede de atenção integrada à saúde mental, passando pela atenção básica, pelas estratégias de saúde da família, postos médicos, atenção básica, obrigatoriedade de oferta de psiquiatra e psicólogo nos ambulatórios médicos e especialidades e obrigação de pelo menos 15 leitos nos hospitais gerais do Estado, leitos de psiquiatria. Então a gente fazer uma cobertura nesse que é o principal problema hoje do mundo e é o principal problema do Brasil. A gente tem seríssimos problemas de afastamento no trabalho, a gente tem seríssimos problemas de jovens com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. E o segundo projeto importante que a gente deve protocolar na casa é a criação de uma escola de atletas de formação integral no Estado, também discutindo com a Secretaria de Estado da Educação para a gente criar uma rede em que a gente possa qualificar melhor o jovem que tem uma aptidão esportiva. O Estado faz massificação esportiva. O que eu quero é identificar, fiz isso lá em Taubaté e deu muito certo, identificar quem tem aptidão, leva para um núcleo esportivo do Estado, um em cada 50 das 50 maiores cidades do Estado, desenvolve e prepara para o alto rendimento. Então são os dois grandes projetos que a gente está fazendo, discutindo com a Secretaria de Estado da Saúde e discutindo com a Secretaria de Estado da Educação. Porque grande parte dos projetos que não são discutidos com o Estado acabam vetados, porque criam despesa, não dá para indicar de onde sai a despesa, não é o papel do parlamentar, ou porque não atende alguma expectativa do governo. Então a gente está criando condições para que a gente tenha aí a sanção do governador ao fim da tramitação desses projetos. Parabéns, deputado, sensacional. E os dois projetos incríveis, né? E aquela velha história, né, gente? O exercício ajuda muito a mente, né? Tá tudo unido e reunido. Claro, sem dúvida. Rominho, por favor. Eu quero mais uma vez agradecer o convite de poder estar aqui representando a nossa região. Agradecer ao deputado pela parceria de sempre, também com a nossa cidade, com a nossa região. E aproveitar já toda a audiência, convidar a todos que compareçam em Piquete, venham conhecer Piquete, venham conhecer nosso santuário de São Miguel Arcanjo, venham conhecer o nosso Pico dos Marins. E eu sempre digo, Piquete é uma cidade tão pequena no tamanho, mas com um coração gigante. Serão sempre todos bem-vindos. Concordo. Eita, cidade boa. Preciso visitar Piquete. Faz anos que não apareço por lá. Vou lá. Obrigado. Vou tomar um café lá aí na prefeitura. Será muito bem-vindo. Vamos lá, vou acompanhar o deputado. Ótimo. Combinado. Satisfação imensa, enorme tê-los aqui conosco. Obrigado. Muito Prazer. Obrigado. Rominho, eu valeu, quero agradecer valeu. demais. E agradecendo aos dois, eu agradeço a você, nosso telespectador e nossa telespectadora. Como é bom nós estarmos juntos, sempre pela Rede Alesp. Vou mudar de câmera. Será que eu consigo só mudar rapidinho? Não dá, eu vou permanecer aqui. Novamente te agradeço. Gratidão sempre pela sua audiência. Muito obrigado por ter estado conosco. Permaneça em nossa programação. Tchau.